Amém? Amém? Deus abençoe a todos mais uma vez. Estamos aqui. Você que está aqui na casa do Pai, você que está em casa. Amém? Abrindo a palavra do Senhor no livro de Oséias 14. Amém? Onde a palavra do Senhor nesta manhã nos diz: convidados para voltar a Deus. Amém? Amém. Nós vamos ler Oséias, profeta menor, capítulo 14, que diz o seguinte: povo de Israel, volte para o Senhor seu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus e orem assim: perdoa todos os nossos pecados, ouve a nossa oração, e os nossos louvores serão o sacrifício que te oferecemos. Versículo 3. A Síria não pode nos salvar, e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuida dos necessitados. Versículo 4. O Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas como a das árvores do Líbano. Versículo 6. Os seus galhos se estenderão bonitos como os galhos das oliveiras e perfumosos como os cedros do Líbano. Versículo 7. Mais uma vez Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como o trigo, darão frutas como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. Versículo 8. O povo de Israel dirá: os ídolos não valem nada. Sou eu, o Senhor Deus, que atendo às orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles. Como um pinheiro verde, eu lhes dou abrigo, e de mim eles recebem todas as bênçãos. O resumo de todo o livro de Oséias está no versículo 9, que diz que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Poder sentar. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua santa, poderosa misericórdia, Pai. Ungida e revelada por teu Filho Jesus, agora por estas horas. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vocês que estão em casa também, nós que aqui estamos e atentamos às palavras desta profecia, a palavra de Deus, a palavra que é verdade, a palavra que é vida, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Convidados para voltar para Deus. Nós bem entendemos e sabemos que só existe uma coisa que pode afastar o homem ou a mulher, ou o ser humano, ou a criação do Pai dele mesmo. O que afasta o homem de Deus? O pecado. O pecado afasta o homem de Deus. A palavra ela é bem sábia quando ela diz que o pecado afasta o homem de Deus. Mas o Pai está a todo tempo próximo de nós. Muitas das vezes, quando nos arrependemos, quando clamamos a Ele, porque a misericórdia dele não tem fim, mas se renova a cada manhã, a cada dia. Aleluia. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Deus, se o povo dele, que se chama pelo nome dele, se humilha e ora e busca a face dele e se arrepende dos seus maus caminhos, então o Senhor faz o quê? Ele ouve você. Fala para o seu irmão e fala: irmão, ele te ouve.
Ele ouve você dos céus. Ele perdoa os seus pecados. Ele sara a sua terra. Então, o Senhor te sara. O Senhor te cura. O Senhor te liberta. O Senhor te transforma. Meu amado, o povo de Israel caía por diversas vezes por causa do quê? Do pecado. E da maioria das vezes, esse pecado era o pecado da idolatria. Porque eles adoravam outros deuses. Que tem olhos e não vê. Boca e não fala. Ouvido e não escuta. O Deus que você tem vê, o Deus que você tem escuta, o Deus que você tem fala, o Deus que você tem toca, o Deus que você tem liberta, o Deus que você tem, meu amado, muda a sua vida, o Deus que você tem fala contigo, o Deus que você tem está todo o tempo te ouvindo. Meu amado, quando o profeta é usado por Deus e fala que o povo que ali estava tinha que se voltar para o Senhor, tinha que se voltar para o seu próprio Deus, ou seja, o único, e mostra o motivo pelo qual eles haviam caído. Ele fala assim, olha, vocês caíram porque pecou. E ele vai falar algo muito importante, ele vai falar assim, então, volte-se para Deus e orem assim. E ele vai falar como eles devem orar. Mas o mais importante é o quê? Fala para o teu irmão aí, diga para o teu irmão e você fala para a pessoa que está ao seu lado assistindo aí, fala, é orar. É orar. Amém. Amém. Irmão, sempre que eu quero me voltar para Deus, ou sempre que alguém quer entregar sua vida para Jesus, aleluia, ela vai se arrepender para quem? Para Deus, para Cristo. Ela vai confessar para quem? Para Deus, para Cristo. Não é para o pastor, não é para alguma outra religiosidade, não, é para Deus, é para Jesus, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, e ninguém não vai senão por Ele. O pecado afasta, o arrependimento aproxima. O pecado afasta, mas o arrependimento, quando você acaba sendo convencido pelo Espírito Santo do pecado, vai aproximar você de Deus. Quando você, meu amado, confessar o seu pecado, quando você confessar ao Senhor, quando você se entregar ao Senhor, quando você falar com Ele, então você vai se aproximar dEle. Ele será o seu Deus, Ele será o seu amado, e você será o amado dEle. Amém. Ele estará contigo, amém, e você estará com Ele. Amém. Ele, diz o texto, é quem cuida do seu povo. Ele é quem cuida de você. O Senhor, meu amado, tem um cuidado todo especial por nós. Por isso, nesta manhã de Santa Ceia, nós glorificamos e exaltamos o nome dEle. Porque embora o povo se afastava do Senhor por causa dos pecados e por causa das falhas, o profeta é usado por Deus para dizer, olha, orem a Deus assim, peça a Deus para ouvir a sua oração. Diga que o louvor que você oferece para Ele é o sacrifício que você oferece. Assim Ele não vai poder fazer nada contigo, eles não vão poder fazer mal nenhum. Os ídolos deles não vão poder fazer nada por você. Sabe por quê? Porque é Deus que é misericordioso. É Ele quem cuida dos necessitados. O profeta já está dizendo desde já, meu amado, que o único que cuida dos necessitados é Deus. O resto é enganação. O resto é enrolação. Porque muitas das vezes aqueles que necessitam acabam sendo usados, acabam, meu amado, sendo escravizados ao pecado, ou muitas das vezes à religiosidade, ou muitas das vezes, meu amado, aos dogmas que o mundo coloca sobre cada pessoa. Mas Jesus veio para que nós pudéssemos ser livres, para que eu fosse liberto, porque quando o Filho do Homem nos liberta, verdadeiramente nós somos livres. Não é a imagem, não é o homem, não é o ídolo, é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu por mim, aquele que morreu por você, aquele que está dizendo, olha, ainda há tempo, volte para o Senhor. Você está sendo convidado a voltar para Deus. Muitas das vezes, meu amado, pessoas estão na casa de Deus. Muitas das vezes pessoas estão dentro do templo de Deus, mas elas não estão voltadas para Deus.
Voltados para Deus é quando eu estou na casa de Deus e o meu coração está direcionado a Ele. Então eu estou voltado para Deus. Tem muita gente que está na casa de Deus, mas o coração está, sabe Deus aonde. Não é verdade? Quem é que cuida de você? Deus. Salmo, meu amado, se eu não me engano bem, 107, vai falar que Deus cuida de nós. E quando muitas das vezes o povo erra, o povo peca, ou o povo falha, e ele clama a Deus, e ele clama ao Senhor, a misericórdia do Pai é tão grande, o amor dele é tão grande, que ele nos ouve em nossas necessidades. E quando ele nos ouve, automaticamente vem a resposta. Porque o Pai nos ouve. Ele sabe o que eu passo, ele sabe o que você passa. E o agir dele, pode ter certeza, entrará em ação. Em ação no tempo certo, na hora certa e no momento certo, porque Deus é fiel. Quando diz que Deus ouve, ele ouve mesmo. Não é aquela coisa de, quando tu fala com uma pessoa um negócio, a pessoa escuta, mas de repente no outro dia a pessoa já não lembra mais. É sinal de que ela só te escutou, mas ela não te ouviu. Porque se ela não lembra mais o que falou ou o que foi falado, quando o pecado entra, quando a pessoa se afasta de Deus, entra também o que? A quebra de fidelidade. Não é verdade? A fidelidade, ela é quebrada. E há uma necessidade de restaurar a fidelidade. Por que eu tenho que restaurar essa fidelidade? Porque Deus, ele é fiel. Deus é fiel na minha vida, Deus é fiel na sua vida, ele jamais será infiel para conosco. Nós lemos aqui na escola bíblica hoje, nós vimos que o texto fala assim, que ele está como advogado fiel à destra do Pai. É porque existem advogados que não são fiéis, que corrompem sua conduta e fogem e desvia-se do seu propósito. Mas o Senhor não, ele é fiel, ele é fidedigno ao seu estado, a quem ele é e o que ele é. E o Pai quer que nós sejamos fiéis ao nosso estado, ao que nós somos e quem nós somos diante de Deus. Porque se eu falar que sou servo de Deus, mas lá fora eu não sou, eu estou sendo infiel. Eu estou quebrando a fidelidade, porque não há verdade em mim. Mas nós servimos a um Deus que é verdadeiro. Nós servimos a um Deus que é fiel. Nós servimos a um Deus que é verdade. Nós servimos a um Deus que dá vida. E não dá de qualquer forma, né, igreja? Ele dá com abundância. Vida e vida em abundância. Mas o pecado, ele afasta o homem de Deus. E automaticamente, ao se afastar de Deus, há uma quebra de fidelidade. Filipenses 1,6 não diz, tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra em vossas vidas é fiel e justo para aperfeiçoar esta obra até o dia da vida do Senhor Jesus. Há uma fidelidade no Pai de cumprimento da sua obra. Muitas das vezes votam, mas não cumprem. Muitos falam que vai fazer, mas não fazem. Muitos prometem a você coisas, mas não cumprem. Mas o que Deus prometeu a você, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou para você, olha, eu vou botar ele aqui, eu vou botar ela lá, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali, Ele vai fazer. Por que, igreja? Porque Ele é Deus. Veja como Israel não se desviou várias vezes do propósito de Deus por causa do pecado.
E quando eles entravam em desespero e achavam que Deus não estava mais com eles, eles buscavam a outros deuses, ou eles se corrompiam por causa da influência de outros deuses, ou eles deixavam o pecado entrar. Mas a misericórdia de Deus era grande. Quando Deus promete, Deus cumpre. O nosso Pai é um verdadeiro olheiro, né? Que faz como Ele quer. Que quebra de novo e restaura e vai fazer. E quebra e Ele restaura e Ele faz de novo. Amém. Meu amado, o pecado afasta o homem de Deus, sim, nos afasta de Deus. Mas Deus nunca se afastou de você. Deus nunca se afastou da tua vida. Pastor, está cometendo heresia. Não estou cometendo não, irmãos. Porque quando o filho pródigo sai da presença de Deus, ou sai da presença do Pai, nesta parábola que nós vemos, e ele volta, o Pai recebe ele de braços abertos. O Pai não deixou de nos observar, não deixa de observar o filho porque ele peca ou porque ele sai da presença dele. Se ele se arrepender, se ele se entregar, se ele verdadeiramente se converter, se ele verdadeiramente se arrepender dos seus pecados e dos seus erros, é como o Senhor falou para aquele preso na cruz: Pai, tenha misericórdia de mim quando entrar no seu reino, meu filho. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E olha que essa pessoa nem seguia Jesus, mas ele apenas reconheceu quem era Jesus e reconheceu os seus pecados. Tem pessoas que reconhecem os seus pecados. Tem pessoas que confessam os seus pecados, mas não querem reconhecer quem é Jesus. Fala para o irmão que está ao teu lado aí, fala: irmão, aí não adianta. Por que não adianta, pastor? Porque eu tenho que confessar Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida. Eu tenho que confessar Jesus como o Senhor da minha vida. Eu tenho que reconhecer os meus pecados. Aquele preso da cruz foi para a glória, sabe por quê? Porque se a Bíblia diz que ele foi. Sabe por que Jesus falou aquilo? Porque primeiro, a primeira atitude dele é reconhecer que ele estava errado. É reconhecer que ele estava em pecado. Porque ele virou e falou assim: olha, nós estamos aqui, você que está do lado esquerdo, nós estamos aqui porque nós pecamos, porque nós erramos, porque nós falhamos, porque nós matamos, porque nós roubamos, nós somos falhos, nós somos pecadores. O segundo passo daquele homem foi reconhecer quem era Jesus. Mas este homem que aqui está, nada ele fez. Ele não devia estar aqui, ele não devia estar neste lugar. Ele olha para Jesus e fala: Pai, tenha misericórdia de mim quando entrares no teu reino. Primeiro, ele reconhece os seus pecados. Ele confessa os seus pecados automaticamente ao reconhecer os seus pecados. Segundo, ele reconhece o Senhor Jesus como Filho de Deus, porque ele olha e fala: Pai, tenha misericórdia de mim quando entrares no teu reino. Ele está dizendo: olha, o reino é teu, a glória é tua, tudo é teu, tu és o maior de todos, tu és realmente o Filho de Deus. Porque quando ele fala: tenha misericórdia de mim quando entrares no teu reino, ele quer dizer que Jesus é o Filho de Deus. Primeiro ele reconhece o seu pecado, reconhece as suas falhas, reconhece os seus erros, depois ele reconhece quem é Jesus. Então, meu amado, ali entrou a luz, ali entrou a verdade, ali entrou o arrependimento, o reconhecimento, e Jesus trouxe a salvação para aquele. Pastor, quando que a salvação vem? O Senhor me convida a voltar para Ele. Quando que a salvação vem? Quando eu reconheço o meu pecado, quando eu reconheço que sou falho e pecador, quando eu apresento isso para Deus, e quando eu reconheço quem é Jesus na minha vida, quando eu reconheço quem é Jesus para a humanidade, quando eu reconheço quem é Jesus para todo esse mundo, quando eu bem sei, quando eu reconheço o poder de Jesus na minha vida. Aquele homem reconheceu isso. Mas muitas das vezes algumas pessoas querem confessar o pecado, mas não querem reconhecer quem? Jesus. Adianta, igreja? Adianta você que está em casa? Não! Porque você tem que reconhecer Jesus. Jesus não foi apenas um bom homem. Jesus não foi apenas um profeta. Jesus era um Filho de Deus. Jesus é médico quando não tem médico. Jesus é médico quando tem médico. Jesus é advogado. Jesus, meu amado, é doutor. Jesus é juiz. Jesus é tudo que você possa imaginar, meu amado. Não tem ninguém que esteja acima dele. Porque Jesus morreu por mim, morreu por você. Porque ele era o único capaz de fazer aquilo. E é o único capaz de redimir a sua vida do pecado e do mal. É o único que tem capacidade para perdoar pecados. Mas Jesus morreu e reviveu, pastor. Jesus ressuscitou. E ele continua sendo o
único capaz de perdoar pecados. Eu não posso perdoar o seu pecado, mas Jesus pode. Eu não posso libertar você, mas Jesus pode. É no nome dele, é para a glória dele e é para a honra dele, porque ele é Senhor. Muitos não querem reconhecer Jesus, meu irmão. Querem viver suas vidas de forma dissoluta. Querem viver suas vidas... Ah, não, eu estou na igreja. Já confessei meu pecado. Eu não estou mais praticando aquilo ali, não. Tudo bem. Mas você reconheceu Jesus como Salvador? Porque quando eu reconheço Ele como Salvador, eu quero seguir esse caminho. Eu fico, sabe, meu amado? Sabe aquela pessoa apaixonada? Aquela pessoa amor a todo tempo? Você fica... de uma forma que você quer seguir Jesus, você quer andar com Jesus, você quer meditar na palavra, você quer pregar, você quer falar, você quer estar ali firme com o Pai o tempo todo. Você verdadeiramente se torna uma testemunha de Jesus Cristo. Você segue o caminho, você veste a camisa do Senhor na tua vida, meu amado, e nessa camisa está escrito verdade, nesta camisa está escrito caminho, nessa camisa, meu amado, está escrito vida, porque Jesus é caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A todo tempo, o Pai nos convida. Quando o pecado entra e afasta, quebra-se a fidelidade. Então, a fidelidade precisa ser restaurada. Aleluia. Quem é que restaura a fidelidade? É o Senhor. É o Senhor. Se você se voltar para Deus, veja o versículo 4. O Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade. E vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Quem vai curar você da infidelidade? Quem cura o seu povo da infidelidade? É o Senhor. Mas para que isso aconteça, de trás para frente e de frente para trás, né, irmão? Entra o pecado, vem o afastamento, quebra a fidelidade. Restaura a fidelidade, se aproxima de Deus, né? E a pessoa confessa o pecado dela. Olha como Deus é misericordioso, olha como Deus é maravilhoso. Quando eu me arrependo, quando eu confesso, quando eu falo com o Pai, quando eu me arrependo, Ele restaura a fidelidade. Ele cura a minha vida. Aleluia. Ele faz a pessoa querer andar fiel de novo. Ele faz a pessoa estar fiel no caminho, sabe? Quando eu falo de fidelidade, quando nós falamos de estar fiel no caminho, ou seja, é porque não há vícios, irmão. É porque não há desvio de conduta. Não há algo malicioso aí. Há fidelidade, há algo fidedigno na sua caminhada, naquilo que você acredita. E a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê, você vai ver a glória de Deus. E se você acredita na palavra, se você crê em Jesus Cristo, se você agora é uma testemunha de Cristo, meu amado, o Senhor cura a tua infidelidade. Porque nós que aqui estamos, se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, veja que o tempo todo livro que você pega, muitas das vezes, ele vai fazer menção da oração. Aqui o profeta está falando, ore assim, ore assim. Aí ele vai falar que o Senhor ama, que o Senhor restaura a infidelidade do povo, fala das condições, como serão os ganhos, como serão as bênçãos, e vai falar que a proteção de Deus está sobre eles, que a proteção do Senhor está sobre a vida deles, e que eles vão receber essas bênçãos. E meu amado, tão somente o que eu tenho que fazer? O Senhor convidou, o Senhor chamou para que eu retorne a Ele, para que eu volte para Deus. O povo de Israel era convidado e o Senhor, meu amado, queria restaurá-los, queria curá-los, queria salvá-los. Então, meus filhos, então, minhas filhas, orem a mim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. Quando eu busco de todo o coração, então eu
acho aquilo que eu estava procurando. O salmista recomenda para a gente o Salmo 50. Eu preciso buscar. Isso. Eu preciso clamar. Eu preciso buscar de todo o meu coração, meu amado. Porque se eu não fizer isso, meu querido, como vai ser? O que o salmista vai dizer? Salmo 50. Como o amado muitas das vezes falou ali, tem algo que o salmista Davi falou 50. que é muito importante. Fala assim, olha, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito reto Aleluia. e inabalável. Era isso que eu ia ler aqui. Isso. Porque Davi reconhecia Deus na vida dele. Salmo de Davi. Não só Deus, mas Davi também reconhecia os seus pecados e os seus erros. Quando eu reconheço os meus pecados e os meus erros, e quando eu reconheço quem é Deus, então, meu amado, fala para o irmão que está ao seu lado aí. Fala para o irmão assim, aí você está no caminho certo. Fala para ele assim, ó, porque há reconhecimento. Meu querido, agora se alguém quiser entrar aqui, meu amado, sem querer reconhecer Deus como o único suficiente salvador da vida dele, o próprio Senhor Jesus. Se alguém quiser entrar aqui, meu amado, com toda a soberba da vida, o que Deus faz com o soberbo? Ele abate. E o humilde? Ele levanta. Busquemos a cada dia a humildade. Busquemos a cada dia a presença de Deus para nossas vidas. Sobre tua vida, querido e querida, não vale encantamento. Sobre a tua vida, o inimigo não tem poder, não tem domínio. Olha que o servo do Senhor está falando aqui, quando ele fala que, olha, que o Senhor vai curar o povo dele da sua infidelidade e vai amá-los com todo o coração, pois ele não estava mais irado com o seu povo. Ele vai dizer assim, olha, serei como uma chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas como as das árvores do Líbano. Há uma necessidade de que você e eu tenhamos raízes, mas não raízes rasas, mas raízes profundas. Ou seja, Deus quer que eu me aprofunde. Deus quer que eu busque em profundidade. Todo termo que vai falar de raiz dentro da palavra de Deus, ele vai falar de profundidade. Ok? Sempre na profundidade. Vai falar assim, olha, os seus galhos se estenderão bonitos como os galhos das oliveiras e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez Israel viverá debaixo da minha proteção e crescerão como o trigo, darão frutas como a parreira e serão formosos como o vinho do Líbano. Ou seja, mais uma vez Israel viverá sobre a minha proteção. Ele se afastou? Ele saiu da presença? Ele pecou? Quebrou a fidelidade? Se arrependeu? Restaurou a fidelidade? Voltou para a minha presença? Filho, filha, dos teus pecados eu não lembro mais. Se realmente há um verdadeiro arrependimento em você, eu agora os torno mais alvo que a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o fio de escarlate, você volta para debaixo da minha proteção. Aleluia. Não é isso que diz Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Porque Ele é Deus. E o Senhor dos Porque Ele é o Senhor. Agindo Deus, alguém pode impedir, igreja? Não pode impedir. Aleluia. Agindo Deus, alguém pode fazer algo contra a tua vida? Não pode fazer. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e Deus está contigo. Amém. Ele deu todas as recomendações de bênçãos, tudo por causa do retorno, tudo por causa da volta do povo para a presença de Deus. Porque quando eu estou fora da presença de Deus, então você está sujeito ao mundo. Você come com os porcos, você sente desejo de comer as bolotas dos porcos, mas quando você está com o Senhor, há bênçãos e há abundância de alegria, há fartura, há bênçãos do Senhor. Não pense somente em farturas de bens, embora isso o Senhor também nos dá,
Mas não pense só por esse lado, mas pense na vida longa e na alegria de servir ao Senhor que você tem e naquilo que o Senhor tem preparado para você, que não está nesta terra, está nos céus. Aleluia. Porque servo de Deus e serva de Deus pensa desta maneira. Essas bênçãos elas vão se estender para mim e para a minha família, para você e para a sua família. Então não pense você que Deus não está te ouvindo. Não pense você que Deus não quer trazer você de volta para a proteção dele. Não pense você que Deus não quer salvar, não quer trazer de volta, talvez um filho ou uma filha, ou alguém que você tem orado, ele quer, meu irmão. Ou talvez o esposo, ele quer trazer, ou talvez a esposa, ele quer trazer, ele quer fazer, meu amado. Mas tão somente ore assim. Amém. Amém. Ore como Deus está botando no seu coração para orar. Meu pastor. Busque ao Senhor em todo tempo. Busque ao Senhor em tempo e em fora de tempo, amado. Para que você veja Aleluia. o bem de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Versículo 8, ele vai voltar a falar da oração. E desta vez ele vai dizer assim, olha, o povo de Israel dirá, os ídolos não valem nada. Mas Deus vale tudo. Amém? Amém. Os ídolos não valem